Olá, eu sou a Aline, eu sou uma das causadoras da Santa Causa. A Santa Causa é uma empresa de consultoria que dá suporte na contratação de profissionais com deficiência e no desenvolvimento de programas de gestão inclusiva. A contratação de profissionais com deficiência ainda é um desafio para muitas empresas. E ao longo do tempo foram se consolidando alguns mitos em torno do assunto. Então a gente precisa conversar um pouquinho a respeito desses mitos para derrubá-los, desmistificá-los, para que o processo de contratação ele seja mais qualitativo, ou seja, que ele seja bom tanto para o profissional com deficiência quanto para a empresa. Então vamos conversar um pouquinho a respeito desses mitos? Um deles é que as pessoas com deficiência são minoria. Mas será que as pessoas com deficiência são mesmo minoria na nossa população? Segundo o último censo do IBGE, realizado em 2010, nós temos aproximadamente 45 milhões de pessoas com deficiência. Isso representa 24% da população. Significa que a cada 4 habitantes, um tem algum tipo de deficiência. Essas 45 milhões de pessoas com deficiência são equivalentes à população do estado de São Paulo, que é o estado mais populoso do Brasil. É importante, inclusive, fazer um recorte aí pensando em mercado de trabalho. Então, dessas 45 milhões de pessoas, a gente tem 31 milhões em idade economicamente ativa, ou seja, pessoas que poderiam estar trabalhando. Outro mito importante que a gente precisa conversar a respeito é uma desculpa, na verdade, que as empresas usam para não contratar profissionais com deficiência. Então, elas alegam que o profissional com deficiência costuma ter uma baixa qualificação, então que ele não está preparado para a entrada no mercado de trabalho. Então, agora, trazendo de novo lá aqueles dados dos 31 milhões de pessoas com deficiência em idade economicamente ativa que nós comentamos no mito anterior, desses 31 milhões, a gente tem pelo menos 13 milhões de pessoas com ensino médio completo e 4 milhões de pessoas com ensino superior completo. Então, não é uma desculpa dizer que não há profissionais com deficiência qualificados para suprir a demanda da lei de cotas. É importante ficar atento também se a tua empresa dá a possibilidade de desenvolvimento para esses profissionais, porque isso também pode ser uma barreira. Isso também faz com que o profissional com deficiência, principalmente aqueles profissionais que têm uma qualificação melhor, não procurem processos seletivos nessas empresas. É importante também lembrar que a gente tem muitos profissionais com deficiência que são pessoas que adquiriram a deficiência ao longo da vida. E muitas vezes esses profissionais já têm uma bagagem, já têm uma cultura de trabalho, já têm uma experiência profissional, o que eles precisam é só de uma oportunidade de voltar para o mercado. Então não faz sentido essas pessoas entrarem num cargo que seja mais operacional, mais de assistente, sendo que eles têm um conhecimento, uma experiência que poderia agregar como um gestor, como um coordenador de área, até como um CEO de uma empresa. Muitas empresas acreditam que elas têm dificuldade para contratar profissionais com deficiência porque elas não oferecem um ambiente acessível. Então eu acho que aqui a gente precisa primeiro fazer um alerta em relação à questão da acessibilidade. A acessibilidade ela é lei, assim como é a lei de cotas. Então se a empresa disser que ela não contrata porque ela não é acessível, então ela está infringindo aí 2 leis. A lei de acessibilidade e a lei de cotas para pessoa com deficiência. Então é legal dizer também que a acessibilidade ela não necessariamente é uma coisa que custa caro para a empresa. Então muitos prédios com pequenas adequações podem se tornar acessíveis, né? Então pequenas alterações para tornar acessível elas não vão custar caro. O importante é pensar num planejamento de curto, médio e longo prazo, para que essa acessibilidade seja construída, seja feita, adequada, e à medida que você for oferecendo mais recursos, você pode ampliar o seu leque de profissionais na sua empresa com algum tipo de deficiência. As pessoas acreditam que o BPC é uma aposentadoria, mas na verdade ele não é. Ele é um benefício socioassistencial para pessoas com deficiência em situação muito carente, em situação de vulnerabilidade social. Então é importante salientar que o BPC ele não substitui uma oportunidade de trabalho, ele não traz as mesmas vantagens, ele não vai trazer os mesmos benefícios e a pessoa ela está numa situação de muita carência para receber o benefício de prestação, que é um salário mínimo. E hoje a gente tem um dado do governo que só 3,2% das pessoas com deficiência recebem o BPC. E muitas dessas pessoas não são pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, não são pessoas que estariam aptas para o mercado de trabalho. Então a gente acredita que o BPC não é uma possibilidade de benefício que vá competir com uma chance de entrada no mercado de trabalho. E eu acho que é bacana também a gente sempre ter uma conversa franca com os profissionais com deficiência para mostrar todas as vantagens de ter um emprego formal, das possibilidades do desenvolvimento profissional, que você pode almejar melhores cargos, um crescimento, melhores salários.
Sem falar as vantagens, né? Você tem todas as possibilidades que você não tem com o BPC, que é a possibilidade de um FGTS, de férias, né? Às vezes participação nos lucros, todos os benefícios aí e vantagens que vêm agregados com a possibilidade de entrar numa grande empresa, de trabalhar, de ter uma profissão. E aí o último mito que eu quero conversar com vocês hoje é a respeito da lei de cotas, ou seja, que as empresas contratam muito com olhar para o cumprimento da cota, né, para o cumprimento da lei. E elas acabam contratando sem um olhar para a questão da competência, né, do desenvolvimento do profissional. Acabam contratando em quantidade e não focando na qualidade deste profissional. As empresas precisam olhar para a lei de cotas como uma oportunidade de aprendizado, de fazer processos mais inclusivos, mas que o profissional com deficiência ele é um profissional com qualificação, com oportunidade de desenvolvimento, como qualquer outro profissional. Desde que você ofereça os recursos necessários, ofereça acessibilidade, você está contratando um profissional tão capaz quanto qualquer outro para a sua empresa. Agora que a gente já conversou a respeito de todos os mitos, eu quero dar algumas dicas para desconstruir essas ideias pré-concebidas que a gente tem a respeito do processo de inclusão de profissionais com deficiência. Então, a ferramenta mais importante é a informação. É importante que os profissionais se empoderem, conheçam mais a respeito de deficiência, que tragam esse debate para dentro do escritório, para dentro do negócio, do ambiente corporativo. E como pode ser feito isso? Por meio de treinamentos, de ações de conscientização, por meio de debates internos dentro dos comitês de diversidade. É importante empoderar cada profissional para que ele seja o agente de transformação. Então, o profissional de recursos humanos pode trabalhar essas questões, os profissionais de medicina e segurança do trabalho, a equipe de comunicação, todo mundo tem o seu papel nesse processo de desenvolvimento do programa de gestão inclusiva. E isso só vai trazer benefícios para a empresa e para os demais profissionais. Se você curtiu esse conteúdo, assista os outros vídeos da série e a gente se vê por aí. Tchau, até mais!